Caralho, tô morrendo de sono, mano. E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre exorcismo. Mas antes da gente começar, eu preciso dar alguns recados. No dia 8 de dezembro, eu vou estar em Belo Horizonte, junto com a Mia, fazendo mais uma oficina de criação de sigilos. Se vocês estiverem interessados, se vocês quiserem dar uma olhadinha em como foi, vocês podem ir lá no meu Instagram, que tem algumas fotos de como foi, uns vídeos, foi bem legal. A gente já fez no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Curitiba. Na verdade, a ordem foi Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. E a gente também queria dar um recado a vocês, que a gente lançou o nosso Apoia-se, tá? O Apoia-se em si ele foi criado para que a gente conseguisse viabilizar tudo aquilo que não é realmente monetizado, sabe? Porque a maior parte dos projetos que a gente faz, para além das consultas de tarô, para além das construções de sigilos e servidores personalizados, ou até mesmo sobre as instruções, tudo isso não viabiliza os nossos projetos. Então a gente criou o Apoia-se para que a gente consiga continuar mantendo os projetos que a gente faz por fora, que são na verdade os projetos que a gente oferece para a comunidade mágica e profana, tanto da internet quanto dos locais em que a gente se encontra. No caso são o tarô de rua, são o Se Me Atacar Vou Atacar, e se você não conhece esse jogo maravilhoso, você deveria conhecê-lo, que é um jogo de ataque e defesa astral, onde você treina isso com outras pessoas. Tá lá na nossa fanpage, dá uma olhadinha. A gente sempre seleciona as pessoas a partir do nosso grupo de WhatsApp, então se você também tem interesse, dá uma chegada lá. Bom, tem o nosso canal do YouTube também, né, que a gente não recebe nenhum dinheiro para fazer ele, e a gente está aqui ainda firme e forte. Então, se vocês quiserem apoiar a nossa causa, quiserem apoiar esse projeto, quiserem apoiar os nossos próximos projetos, tem algumas metas e algumas recompensas interessantes, então é só vocês darem uma olhadinha lá. É apoia.c, C no caso SE, /ocausdesempre.com.br. Dá uma olhadinha lá que tá bem maneiro. Me esforcei bastante para ficar bem bonitinho. E... Bem, vamos pro vídeo. E se você quiser saber sobre mais algum desses serviços que eu faço, você entra em contato com a gente por e-mail. Eu faço atendimento de tarô, a criação de sigilos e servidores personalizados e também faço instruções mágicas. Então o e-mail está aqui embaixo, é só você dar uma conversada comigo, beleza? Ou eu ou a Mia, a gente vai responder você, beleza? A gente vai falar um pouco de exorcismo. Tanto um pouco das experiências que eu tive, quanto as experiências que eu conheço, quanto também um pouco da mecânica desse trabalho. O exorcismo em si é a retirada de algo que afeta o consciente de uma pessoa. O exorcismo nunca pode ser feito sobre um objeto. Objetos não são exorcizados. Os objetos têm as energias banidas, porque na verdade o exorcismo ele é algo que penetra. E um objeto ele não tem interior, ele sempre tem superfície. Tudo aquilo que fica na superfície deve ser banido, simplesmente banido. A sua força contra a força de outra coisa e pronto. Entendeu? Agora, quando a gente fala diretamente sobre o exorcismo, por exemplo, o exorcismo em si, ele é uma operação onde, na verdade, você argumenta contra o consciente da pessoa. O subconsciente está sempre intacto, nada afeta diretamente o subconsciente de ninguém, tá? Mas é sempre algo que afeta o consciente, sempre afeta o consciente. Então, no exorcismo, é sempre a narrativa do operador contra a narrativa do consciente afetado e obcecado do operado, no caso, né? Porque o exorcismo em si, ele é uma atitude, ele é uma ação ativa, não uma ação passiva. É sobre quem opera e não sobre quem é operado, né? Não quem é manipulado. No caso do exorcismo, é interessante que você tenha a noção de que um trabalho de exorcismo sozinho e um trabalho de exorcismo em coletivo são bem diferentes e cada um tem seu benefício e seu malefício. É muito interessante que você sempre se lembre que em trabalho solo de exorcismo, a pior das coisas é a tensão que você sofre sobre todos os símbolos que você tem que prestar atenção, analisar e
e argumentar, e contra-argumentar no caso, né? Porque o exorcismo em si, ele trabalha sobre o consciente manifesto a partir de uma obsessão, seja ela com base em uma narrativa espiritual, seja ela com base em uma narrativa psicológica, mas em qualquer um dos casos, o exorcismo também nunca substitui uma terapia psicológica, tá? Saúde mental não se brinca com saúde mental, então sempre procure um profissional da saúde mental. E geralmente quem acha que está sendo obcecado, né, quem acha que está sendo obcecado não, obsediado sim. Quem acha que está sendo obsediado ainda assim tem traços de consciência quando ele argumenta que tá fudido. Mas no final das contas, o exorcismo em si, ele tem vários estágios. Você precisa reconhecer em que estágio a pessoa que precisa do exorcismo está. A Igreja Católica, por exemplo, ela faz inúmeros testes antes de fazer exorcismos. Eu não tenho, na verdade, nenhuma certeza sobre como é a atuação hoje da Igreja Católica quanto a exorcismos, porque, na verdade, tudo isso é muito soturno, então não fica nada muito claro. A gente vê muitos exorcismos sendo trabalhados dentro de searas kardecistas e dentro de terreiros de umbanda, candomblé e essas coisas. Inclusive teve um caso interessante que eu vou dividir com vocês, que foi lá em Duque de Caxias, em que um amigo meu ele foi convidado para fazer um exorcismo dentro de um terreiro de umbanda. A filha do pai de santo, que era uma pessoa muito fofoqueira, ela tentou fazer inúmeros trabalhos para conseguir algumas coisas relacionadas à vida financeira dela e ela não conseguia, porque na verdade ela não seguia nenhum dos passos que o pai de santo passava para ela fazer, né? O próprio pai dela, que também era pai de santo, passava para ela fazer e ela não fazia. E então nunca deu certo, e em determinado momento ela ficou tão obcecada com esse estado financeiro dela que ela sonhou com uma entidade da qual ela chamou de Exu da Pobreza, e com base nesse Exu da Pobreza ela disse que esse Exu estava obsediando ela e todas as pessoas do terreiro. A partir disso, as pessoas do terreiro e ela começavam a manifestar esse Exu dentro do terreiro, e o pai de santo não conseguia banir esses Exus, não conseguia tocar eles para subir. Então era um trabalho exaustivo, onde eles precisavam cansar, e na verdade eles sempre diziam e desabafavam, né, nessas sessões em que eles não conseguiam ser banidos, as insatisfações das pessoas a quem eles tomavam. Então era como se fosse na verdade um trabalho em que as pessoas estavam obcecadas e precisavam simplesmente desabafar a insatisfação com a possibilidade de não conseguir o dinheiro que elas queriam. Inclusive, se você quer saber sobre magia de dinheiro e riqueza, eu tenho um vídeo que eu não sei se ele está aqui, eu não sei se ele vai ficar aqui embaixo na descrição, mas dá uma olhadinha que eu vou deixar em algum lugar, tá? Mas em determinado momento, esse Exu que manifestava em várias pessoas já não conseguia mais ser banido. E aí esse meu amigo foi convidado para conhecer a casa. Ele é magista, ele não é ligado a nenhum segmento religioso. E aí ele participou de algumas sessões, se eu não me engano foram 6 ou 7 sessões, em que ele acompanhava a manifestação desses Exus da pobreza, né, desse Exu da pobreza em si, sobre a psicosfera das pessoas. E aí ele começou a analisar os fatos. As pessoas não incorporadas, ele fazia algumas entrevistas, onde ele perguntava a partir de que momento aquilo aconteceu, aonde as pessoas começaram a ter contato com esse Exu da pobreza, como isso acontecia, o que elas sentiam enquanto elas estavam incorporadas, se era consciente, se era semiconsciente, se era inconsciente, incorporação. E no final das contas, a incorporação sempre era dita como algo semiconsciente. A pessoa estava lá, mas ela não controlava nada. E sempre semiconsciente. A pessoa sempre estava lá, e era notado que as pessoas sempre faziam uma cara de tristeza, uma cara de solidão, uma cara, na verdade, de desolação mesmo. As pessoas se sentiam muito desoladas. E aí no meio desse trabalho, a galera foi e começou a ficar cada vez mais pobre.
eles começaram a perceber que uma pessoa do centro perdeu o carro. Perdeu o carro, no caso, numa venda super desesperada. A pessoa vendeu o carro de uma forma super desesperada para conseguir a grana. A outra foi que vendeu as panelas de casa, sabe? Uma delas vendeu a panela de casa. A filha do pai de santo começou a roubar dinheiro do pai. E ela sabia que ela estava roubando dinheiro do pai e ela não guardava isso para ninguém. Na verdade, o pai dela ainda conversou com o magista e comentou que ele tinha que esconder dinheiro porque ela começou a roubar dinheiro dele. E no final das contas, esse Exu do ouro, olha, desculpa, o Exu da pobreza, ele só conseguiu ser banido para sempre daquele terreiro, daquela egrégora, quando o mesmo magista desenvolveu de forma completamente sintética um outro Exu, que é o Exu da abundância. E hoje eu nem tenho certeza se esse Exu da abundância realmente existe ou se realmente foi só uma criação dele. Mas esse Exu da abundância, ele é trabalhado ainda hoje dentro desse terreiro de Umbanda lá em Duque de Caxias. E é muito interessante, porque independente da gente falar sobre egrégora ou não estou falando que ele tem razão, ou que o terreiro que trabalha com o Exu da abundância tem razão. Mas o Exu da abundância, ele era o lado oposto diretamente desse Exu da pobreza. E aí ele começou a fazer um trabalho de endorcismo, né? Uma substituição de crenças limitantes, né? Onde na verdade a crença que ele substituiu foi essa crença do Exu da abundância. E ele começou a trabalhar falando que ele conhecia, ele mentiu, claro. Ele criou uma narrativa onde esse Exu já vinha de uns outros terreiros e que trabalhavam diretamente contra esse Exu da pobreza. Inclusive trabalhou até sobre a psicosfera do Pai de Santo, que hoje o Pai de Santo trabalha com esse Exu da abundância. No final das contas, todo esse exemplo que eu estou dando aqui foi que, na verdade, hoje a gente estava conversando agora pela manhã no grupo do WhatsApp do Ocaus de Sempre, e um cara levantou uma questão interessante, porque ele falou, mas o exorcismo não é sempre sobre a psicosfera de quem está sendo obsediado? Na verdade, não. Nesses casos eu acredito que seja mais uma questão de banimento. O banimento precisa fazer parte da psicosfera daquela pessoa. Mas o exorcismo em si, ele trabalha sobre um consciente completamente obcecado e afetado, que não consegue interagir com os objetos fora do mundo que ele criou. Então o próprio operador, ele precisa adentrar naquele mundo, então ele precisa forçar a barra, saca? Então é interessante que quando você for fazer um exorcismo, que você analise os fatos, que você realmente analise os fatos e veja o que é necessário. Hoje um rapaz falou que uma solução para um bom exorcismo é um rosário na testa, um rosário no peito da pessoa e tudo mais. Mas aí o que eu levanto da questão para vocês é, isso é sobre o operador ou é sobre quem é operado? Porque qual é o motivo do exorcismo? O motivo do exorcismo é retirar, é extirpar de dentro da pessoa aquilo que não é dela. Aquilo que não é dela, aquilo não faz parte dela e acabou entrando, né, na psicosfera dela de forma completamente sintética. É como na maldição, que todas as maldições elas adentram na vida, né, de quem recebe a maldição a partir de pequenas aberturas na psicosfera, que pode ser a partir de um problema psicológico, né, uma fragilidade, né, ou qualquer coisa do tipo que deixa a pessoa exposta enquanto personalidade, né, enquanto consciente. É tudo aquilo que você faz para expor o consciente. O consciente da pessoa foi exposto a algo e a maldição, né, ou o ente que está tomando parte dela, ele tomou conta do consciente dela. O subconsciente dela, como eu falei, está sempre intacto. Então não é o caso de se trabalhar o subconsciente, mas é o caso de se trabalhar símbolos que sejam fortes o suficiente para que você mova as energias daquele espaço, seja ele o geográfico ou seja ele o pessoal. Então é sobre o operador estar tomando posse do espaço que antes era daquela pessoa. E no caso depois o operador ele devolve o espaço àquela pessoa através de ensinamentos, de banimento e tudo mais, já que o banimento em si ele serve para tomar o espaço geográfico, o espaço pessoal para si. Inclusive eu também vou deixar aqui
um ritual sobre a fixação da vontade, tá? Ele é um ritual que eu desenvolvi com base na egrégora realmente da magia do caos, do Peter Carroll, tanto que tem um ritual da caosfera lá. E ele é muito interessante, ele é muito bom. É também um ritual muito bom para que seja feito antes de qualquer exorcismo, porque antes de qualquer exorcismo é necessário que você faça um banimento, porque quem faz o banimento se aposta do espaço geográfico e do espaço físico de seja quem for que estiver naquele espaço. Se eu faço um banimento e tem 10 pessoas passivas no espaço em que eu estou, óbvio que quem está tomando posse daquele espaço sou eu, ainda que o dono da casa esteja no espaço. Claro que vai ser um pouco diferente, tudo mais, né? Já que ele tem a posse do espaço, né? Umas questões interessantes para que vocês analisem sobre o que perguntar a quem está sendo obsediado e que precisa do banimento, e que precisa do exorcismo, ou para as pessoas que fazem parte da vida social dela, caso ela não tenha consciência exatamente de tudo aquilo, são... Bom dia, irmão. As coisas necessárias para que você faça, as perguntas necessárias que você faça, tanto para quem está sendo obsediado, quanto para as pessoas que estão ao redor da pessoa que está sendo obsediada, seja ela consciente ou não do momento em que ela está, que em muitos casos o ritual de exorcismo ele precisa ser feito com pessoas que não estão conscientes de si, como pessoas que têm o hábito de se cortar e tudo mais. Mas é como eu falei com vocês, não é porque você vai fazer o exorcismo que você não deve levar a pessoa no profissional de saúde mental, tá? Porque é como qualquer coisa que desenterra coisas, sabe, de dentro da pessoa. Você consegue manifestar aquilo e deixar claro para que a pessoa saia daquele estado. Mas o que vai trazer a permanência da estabilidade emocional dela para que aquilo não se repita é um tratamento com um profissional da saúde mental, tá? Jamais será substituível. Então é interessante que você pergunte quando aquilo começou, a data correta, se ela sabe se era no período da manhã, da tarde ou da noite. Após você perguntar isso, qual é a rotina dela no período da manhã, da tarde e da noite, para que você saiba também quais foram os fatos que conectaram ela a esse estado mental, a esse estado espiritual. É interessante que você pergunte a crença dela, a crença religiosa, também a crença política, dependendo do momento político que você se encontra. No Brasil hoje, em pleno 2019, eu recomendaria fazer esse tipo de pergunta. É interessante saber se a pessoa trabalha ou não, como é ela no trabalho dela, como é ela fora do trabalho, se ela se sente bem no trabalho, se ela se sente bem fora, como é a relação dela com os amigos, se ela tem amigos ou não. Tudo isso é muito importante. Qual é o tipo de cultura que ela consome? Apesar de tudo à nossa volta ser cultura e a todo tempo e a todo momento a gente estar passivo desse consumo, ainda assim é interessante perguntar que tipo de música ela ouve, que tipo de filmes ela vê, que tipo de séries ela vê, e que você comece a fazer correlações sobre tudo isso. É sempre muito importante que a sua capacidade analítica e a sua capacidade de síntese seja sempre muito boa, porque você vai destrinchar a rotina da pessoa e depois você vai juntar a rotina dessa pessoa de uma forma que seja plausível a escolha da melhor egrégora para trabalhar isso, entendeu? É interessante também que você pergunte à família como é ela com a família, como é ela sem a família, quais são as experiências dela, como é ela com a relação dela, se ela tem uma relação amorosa ou não, como é essa relação amorosa, como é a pessoa com quem ela se relaciona, com ela e sem ela, como ela reage às ações dessa pessoa e de todas as pessoas que estão à volta dela, se é uma pessoa que somatiza muitas coisas e tudo mais. E a partir disso, você vai escolher qual é o melhor ritual de exorcismo que você vai poder fazer. E aí realmente são vários que você pode fazer. Um Pai Nosso muito bem feito, ele pode ser um ritual de banimento. De banimento não. Ele pode ser um ritual de exorcismo, desde que você saiba interpretar ele de uma forma que mova a psicosfera da pessoa. É sempre sobre como você reage sobre o mental da outra pessoa. Porque é sempre o consciente. É sempre muito superficial. Claro, né, que tudo dentro da gente, o nosso consciente ele tem inúmeras camadas. E é por isso que não é como um banimento sobre objetos. A camada que existe no objeto, ela é única. Ela é só a camada da matéria. E a camada que existe sobre a pessoa é a camada emocional,
E aí dentro da pessoa, ela mesma pode dividir isso em várias outras camadas, onde o emocional é dividido entre familiar, amoroso, o profissional e inúmeras outras coisas. Então é interessante que você conheça muito bem a pessoa, porque todo ritual de exorcismo ele é único e ele é feito somente para aquela pessoa, somente para aquela pessoa e nada mais do que para aquela pessoa. É muito difícil você ver um ritual de exorcismo que vai se repetir, que vai ser o mesmo modus operandi. Nem a Igreja Católica faz o mesmo ritual. Ela tem a estrutura de início e a estrutura de final, porque, como eu falei, todo ritual de exorcismo depende de um banimento. E o banimento sempre é o melhor banimento, aquele que você acha melhor, e não aquele que a outra pessoa acha melhor. Porque você não está comprando roupa para outra pessoa, saca? Você está tomando espaço daquele lugar para você, já que aquela pessoa está com a psicosfera tão abalada que ela consegue até desorganizar as energias daquele espaço, tá? Se você quiser contar para mim casos sobre exorcismo que você fez ou que alguém fez com você ou que você conhece, me manda por e-mail, tá? Ou então comenta aqui nos comentários aqui embaixo, tá? Não deixe de fazer isso, que eu quero muito conhecer o trabalho de vocês e como tudo isso é feito a partir do ponto de vista de vocês. Tem gente que bane no grito, tem gente que, sei lá, tem egrégoras maori que trabalham batendo nas pessoas com folha. Eu não recomendo bater na pessoa. Isso realmente eu não recomendo, mas como é cultural deles, eu não me meto, né? Mas você provavelmente que está vendo isso aqui, você não é de nenhuma tribo maori, então não bate em ninguém. Bom, na verdade é isso. Eu falei pra caralho já sobre banimento, sobre banimento não, sobre exorcismo e... Na verdade o meu objetivo é mais deixar vocês com dúvidas do que com certeza e que a gente trabalhe isso, para que talvez a gente faça até um vídeo 2 sobre exorcismo e tudo mais. Bom, mais uma vez, também deixar aqui a data, né, 8 de dezembro, que vai ser a nossa oficina de criação de sigilos mágicos em Belo Horizonte. Se você quiser mais informações, o e-mail está aqui. Me sigam nas redes sociais, elas vão estar em um desses dois lados aqui, escritas, mas também vão estar na descrição. Fizemos o nosso Catarse. Catarse não. Fizemos o nosso Apoia-se, que é apoia.c/o Caos de Sempre. E lá você tem inúmeras modalidades para colaborar com o nosso projeto. Chegue lá, é maneiro pra caralho. Tá realmente bem feitinho. Bem feito tá, isso aí ninguém pode negar. E... Bem, nos sigam nas redes sociais, nosso Apoia-se está aqui embaixo, também está aqui na tela. Temos os nossos serviços de criação de sigilos mágicos e de servidores personalizados, onde eu faço até mesmo os arquétipos visuais. Também tem as consultas de tarô que eu faço. E para além disso, também temos as instruções mágicas. Qualquer curiosidade sobre isso tudo, você pode entrar em contato com a gente por e-mail, beleza? Bom, gente, muito obrigado. Eu sou o Vitor Vieira. Esse é o canal Caos de Sempre. Fiquem com Deus e cuidado com ele.